Fala pessoal, vocês estão no canal Trilogia, eu sou o professor Bruno Paiva, aula de História do Brasil, nós vamos trabalhar o primeiro reinado. Pessoal, o primeiro reinado é o momento que vai de 1822, na independência, até 1831, com a chamada abdicação do Dom Pedro I. Primeira coisa que a gente tem que retomar aqui, pessoal, é lembrar que, olha, a independência no Brasil, ela não foi acompanhada, de transformações, tá certo? A gente está tendo uma formação de uma nação independente, no entanto, no que diz respeito à lógica social, econômica, as estruturas permanecerão a mesma. Então, por exemplo, não houve abolição da escravidão, não houve um processo de ampliação da participação política para os setores populares, como a gente vai ver, tá? E a gente tem que lembrar que o processo de independência ele foi feito num acordo estabelecido entre as elites coloniais brasileiras, que não desejavam uma retomada dos laços coloniais com Portugal, já que as cortes de Lisboa, as cortes portuguesas, meio que forçavam isso naquele momento, e o Dom Pedro foi alçado essa condição de liderança desse processo, até mesmo porque, se não fosse ele, seria outra condicionalidade que geraria esse processo de emancipação política. Então, para, digamos, não ficar a ver navios, o Dom Pedro acaba meio que fazendo esse acordo aqui. Então, a gente tem um processo de continuidade, esse vínculo com a lógica portuguesa, já que o, português, que o Dom Pedro era um português. E a gente vai ver que essa condição da sua origem vai ser preponderante, um elemento central dentro do jogo político do primeiro reinado, e consequentemente, gerar problemas para o governo do Dom Pedro aí, tá certo? Então a gente tem que pensar essas condicionalidades, A gente sabe que houve uma manutenção da unidade territorial no Brasil, diferentemente das colônias espanholas, que ao promoverem esses processos de independência foram se fragmentando em várias repúblicas, formando aí a Argentina, Paraguai, Chile, Bolívia, entre outros. No Brasil, não. Então houve essa manutenção da unidade territorial. Então vamos pensar justamente isso. Olha, o que era o território brasileiro no momento da independência? Só lembrando que a gente passa a falar agora, não mais em capitanias, como era referência até então ao período colonial, mas em províncias, e na lógica republicana a gente chama de estados, tá? Então são essas unidades menores estabelecidas dentro do território maior. Olha, ainda que a gente fale de uma perspectiva de manutenção da unidade territorial, pessoal, isso não quer dizer que havia essa ideia, esse sentimento do ser brasileiro. A população nesse território, no Brasil aí, ela se identificava mais numa perspectiva localista, seja de província, seja regionalizada. Tá? Então, essa ideia de construção do ser brasileiro, de pertencimento a uma ideia de nação, ela vai sendo construída, e quem vai ter uma importância fundamental nisso é ao longo do segundo reinado, o governo do Dom Pedro II, Então a gente tem que, em outro momento, a gente volta a fazer essa referência, tá? Mas aos poucos isso vai se consolidando, tá? Mas essa dimensão, da relação mais com o local, ela é importante para a gente entender o que está em jogo no caráter político aqui, tá? Olha, pessoal, então a gente tem que pensar em algumas condicionalidades que vão vir acompanhadas desse processo, Então, não bastou lá a assinatura da independência, isso foi um processo legal, mas há outros elementos para que se efetivasse e consolidasse esse processo de independência do Brasil, tá certo? Olha, primeiro que a gente tem que falar das lutas de independência, que ocorreram aí no Nordeste, e territórios da província Cisplatina, tá? A gente vai pontuar essa questão. Um reconhecimento internacional da independência, olha, porque um país só se consolida a partir do momento que outros também o reconhecem como uma nação independente. E o critério, o ponto, o elemento central aqui, que é a questão de uma organização política, ou seja, fazer uma legislação, uma constituição como regramento daquilo que seria para a nação brasileira. Tá? Então a gente vai passando por esses pontos aí durante a nossa aula. Primeira questão, pessoal, olha, quando a gente fala da consolidação do Estado, da montagem do Estado, não houve o povo, não há uma presença popular nisso, já que foram esses grupos elitistas que promoveram essa ruptura, tá certo? No entanto, quando a gente fala das lutas de independência, essas sim contaram com uma importância fundamental das forças populares, tá? Olha, aonde que houve uma necessidade de guerra, de conflito para a efetivação da independência, principalmente
na região Nordeste, né, e Norte, tá? O Grão-Pará passou por intensos conflitos, mas eu quero chamar a atenção para vocês na Bahia, né? Na Bahia, a independência vai ser consolidada somente em julho de 2 de julho de 1823, né? Tanto que os baianos comemoram essa data, né? E ela traz não aquela perspectiva do 7 de setembro, né? Com uma lógica militaresca como a gente tem, não, né? Um desfile de caráter popular. Então é importante a gente chamar atenção para isso, né? E aí eu vou, olha, dentro dessa lógica da participação popular, vou, né, citar duas mulheres, figuras importantíssimas, que lutaram nas tropas brasileiras aí e que lideraram, né, grandes batalhas contra os portugueses, tá? Maria Filipa, né, e Maria Quitéria, tá? Então só para ficar demarcado esses espaços aí, né, e a participação popular. Então aqui a gente está falando de tropas brasileiras, né, junto com a ajuda de tropas mercenárias inglesas, lutando contra os portugueses que aqui estavam, né, e que não vão aceitar esse processo, né, de fragmentação, de perda, né, do território por parte de Portugal, né? Então, não há pacificação total no primeiro momento, é importante a gente pensar isso, né? No Rio de Janeiro não houveram conflitos, né, mas nessas províncias do Norte e Nordeste. E na Cisplatina, né, que é um território que foi anexado em 1817 pelo Dom João VI, né, mas que era um território que, na verdade, nunca tinha vínculo, né, com a lógica colonial brasileira, porque era colonizado pela Espanha, tá? Daqui a pouco a gente vai voltar nessa questão da província da Cisplatina, porque ela vai, né, gerar a primeira guerra do Brasil independente aí, tá? Então ali também houve uma resistência nesse processo, né, de anexar, né, de estar anexado a esse novo território, essa nova nação que se formava nesse processo. Então é importante a gente pensar isso. Né? O segundo ponto, em termos de reconhecimento internacional, né? O primeiro país, pessoal, a reconhecer a independência do Brasil é os Estados Unidos, né? Olha, por que os Estados Unidos vai logo se prestar, né, a esse reconhecimento? Estava, né, em curso por parte dos americanos, né, dos norte-americanos, a chamada doutrina Monroe, que tinha como princípio América para os americanos, né? Essa política da doutrina Monroe era meio que uma resposta ao Congresso de Viena, né, a Santa Aliança, que queria trazer a perspectiva de recolonização da América, né? Então os Estados Unidos já também querendo estabelecer uma influência, né, sobre esses países que se formavam ali desde o início do século XIX, né, um exercício de hegemonia. A gente pode até pensar no primeiro passo imperialista, talvez, dos norte-americanos com a doutrina Monroe. Então, olha, o reconhecimento afirmava essa perspectiva. Não, isso é um território da América, né? Então vocês, europeus, não tem nada a ver com isso. Então esse reconhecimento é colocado nesse patamar. Depois vem o reconhecimento da Inglaterra e de Portugal. Obviamente, Portugal não aceita a perda desse território, que era a sua principal colônia, né? Então, representaria desde já um ponto de partida, uma lógica de prejuízos para os portugueses. Então, o que vai acontecer aí? Em 1825 somente que Portugal reconhecerá a independência do Brasil. Mas isso vem condicionado, né, por um acordo aí feito pela Inglaterra com o Brasil também e Portugal, de uma transferência da dívida, né? A gente sabe que Portugal, desde lá do Tratado de Mito, em 1703, tinha uma grande dependência econômica da Inglaterra, tinha uma dívida cada vez mais crescente, até com a vinda da família real, a abertura dos portos. Então, essa dependência econômica, que vai continuar ao longo do primeiro reinado, é importante a gente pensar isso, né? Ela está batendo aqui. Então, olha, o que Portugal, qual era a condicionalidade para que Portugal reconhecesse a independência do Brasil? Um pagamento de uma indenização, né, de 2 milhões de libras aí, né, libras esterlinas, que era a moeda inglesa, e obviamente um padrão mais ou menos reconhecido internacionalmente pela importância, e claro, a Inglaterra é a principal economia mundial, tá? Então a gente tem que pensar nisso, tá? E os ingleses? Os ingleses sempre jogando de acordo com os seus interesses, né? O reconhecimento veio com o Brasil assumindo essa dívida, então estabelecendo essa dependência econômica desde já, né? E além disso, a Inglaterra meio que forçou a afirmação de alguns pactos estabelecidos ainda, né, por Dom João, quando a família real estava no Brasil, a abertura dos portos, então essa questão da navegação, né, de acesso a benefícios alfandegários, né, e uma questão importante, a ideia de que o Brasil, né, exerceria um esforço para a extinção do tráfico de escravos. Não a abolição, mas o tráfico de escravos, tá? Então, vem esse reconhecimento, né, esses aspectos aí que envolvem a consolidação da nação independente
no cenário internacional. Eu acho que são esses pontos que a gente tem que estar mais atentos e chamar atenção, beleza? Mas aí, olha, então até essa questão da transferência da dívida, né, já meio que pega mal para o Dom Pedro, né? Mostrava que ele também gerava um favorecimento para Portugal. Ele era um português, né? Então, esses vínculos aí vão se mostrando cada vez mais claros e isso, obviamente, desagrada a elite política brasileira. Então, falando dessas questões políticas, pessoal, vamos se atentar para o seguinte fato. Olha, basicamente, a gente tem três frações políticas, três facções, né, que se consolidam aí no que a gente pode chamar de partidos. O Partido Português, né, que era também denominado de conservadores, né, então são os portugueses que aqui ficaram, né, ou vieram para cá com a presença da família real e se, né, estabeleceram e permaneceram aqui junto com a figura do Dom Pedro ali e obviamente dando um apoio político muito grande, né? Olha, eles são sempre, eles trazem sempre a perspectiva de uma concentração do poder na figura do imperador, né, do monarca, e além disso, pensavam sempre no restabelecimento desses vínculos coloniais entre Brasil e Portugal, né? Ou seja, que o Brasil continuasse dependente e beneficiando a lógica portuguesa, tá? Então esse é o elemento. O outro é o Partido Brasileiro, né? Ou conhecido aí também como liberais, tá? O que era o sentido? Eles queriam uma autonomia, né, econômica, obviamente, né? Então é como se eles quisessem menos poder do Dom Pedro influenciando as suas decisões. E aí aqui, pessoal, vamos retomar aquela lógica das localidades. Né? O que esse Partido Brasileiro, essas elites coloniais, né, que agora eram uma elite brasileira, desejavam? Autonomia das províncias. Que não houvesse uma intervenção do poder monárquico, imperial, centralizador, né, dentro das províncias. Tá? Então, essa condicionalidade era um elemento determinante. Tá? Então, a gente vai ver que isso vai gerar um impasse. E, obviamente, né, eles não queriam um senso de uma monarquia absolutista, queriam uma formação de uma monarquia, né, apoiar a formação de uma perspectiva da monarquia, mas que fosse uma monarquia constitucional, já que o absolutismo monárquico já entrou em crise, né, na Europa, apesar de estar ali tentando sobreviver, né, no pós-congresso de Viena, mas cada vez mais os movimentos liberais, né, derrubavam as monarquias absolutistas na Europa. Tá? E a gente tem um grupo, que era um grupo minoritário, né, que era o grupo dos liberais radicais, falava, olha, a gente tem que mudar também nas estruturas sociais, econômicas, né? Então, digamos que era uma ideia de uma perspectiva política mais popular, tá? Rapidamente, pessoal, esses grupos mais democráticos, né, vão ser afastados do jogo político. Então, basicamente, ao longo do primeiro reinado, nós temos a tensão entre Partido Português, Partido Brasileiro, liberais e conservadores. Muito importante a gente ter isso em mente, tá? Olha, o que acontece, né? O Dom Pedro, naquela lógica da afirmação da necessidade, né, de uma legislação, de uma constituição, ele convoca uma Assembleia Constituinte em 1823, né? Ou seja, fazer a primeira Constituição, tá? Essa Constituição acabou apelidada de Constituição da Mandioca, né? Por quê? Porque, olha, vai ser estabelecido ali o voto censitário, e que, né, essa participação, ou seja, o voto censitário é aquele que depende de uma determinada renda, né, e que essa renda seria comprovada em alqueires de mandioca. Tá? Ou seja, isso beneficiava, né, a aristocracia brasileira, né, os produtores, os grandes produtores, os latifundiários brasileiros. E excluía do jogo político os portugueses. Tá? Por quê? Porque, olha, os portugueses não teriam como comprovar essa renda em alqueires de mandioca, já que eles lidavam mais com aspectos relacionados à lógica do comércio. Tá? Então, essas medidas tomadas na Constituição da Mandioca, né, nessa proposta de Constituição, né, que ficou apelidada de Constituição da Mandioca, trazia esses traços aí, tá? Olha, o Dom Pedro não vai aceitar, né? O Dom Pedro vai mandar fechar a Assembleia Constituinte, né? Agora, mas por quê, né? Por que o Dom Pedro não aceita essa Constituinte? E aí a gente tem aí, né, digamos, a prevalência nessa Constituinte é de liberais, né? Ou seja, do Partido brasileiro, vamos dizer assim, dos brasileiros, tá? Então por que ele não aceita? Olha, uma tentativa de limitação dos poderes do imperador, né? Por quê? Porque dava uma prevalência ao poder legislativo, isso é importante, ou seja, né, do bicamarismo ali, o poder legislativo formado por deputados federais e senadores, tá? Então não dava um centralismo político, trazia a perspectiva de uma descentralização e autonomia das províncias, que era o que era desejado. E também excluía a possibilidade, né, dos portugueses de participarem
da vida política no Brasil, de tomar as decisões. Opa, então essas tensões entre brasileiros e portugueses já está presente desde o primeiro momento e ela vai apenas se aprofundando, tá certo? Por quê? Porque, olha, o Dom Pedro vai tender cada vez mais para, né, o partido português, né? Ele vai se apoiando cada vez mais no partido português à medida que ele perde popularidade. A gente vai ver quais são os fatores que incidem sobre essa perda de popularidade, tá? Ela tinha características anticolonialistas, ou seja, rejeitava, né, esse princípio de retomada dos laços entre Portugal e Brasil, anti-absolutista, né, como eu já pontuei para vocês. Ela era antidemocrática, né, já que excluía uma parcela significativa aí da população pela ideia do voto censitário, né? Então você tinha lá, se você tinha uma determinada renda em alqueire de mandioca, você poderia ser um eleitor, né? Se você tem um pouco mais, você poderia ser candidato a deputado aí. E se você tem um pouco mais, a senador. Era essa condicionalidade para você, né, ter o direito à participação política. Por isso que ela é antidemocrática. E ela é aristocrática porque ela privilegiava apenas, né, os grupos aí detentores de terra, latifundiários, escravocratas, ou seja, aquela antiga elite colonial brasileira que está, né, permanecendo aí dentro das estruturas políticas, né, e claro, foi aí um dos fatores essenciais para a consolidação da independência. O Dom Pedro não aceitando, né, esses princípios dessa proposta de Constituição, como eu falei para vocês lá, ele dissolveu a Assembleia, houve até a Noite da Agonia, né, que ele cercou ali um espaço em que esses constituintes estavam reunidos, prendeu muitos desses líderes, né, uma figura importante é o José Bonifácio de Andrade, né, que tinha sido uma grande figura dentro do processo da independência e que agora, né, tornava-se meio que um inimigo. Tá? O Dom Pedro não satisfeito, né, o que ele vai fazer? Né? Ele vai fazer uma Constituição aos seus moldes, né, colocando aquilo que ele queria. Ele convoca, né, o chamado Conselho de Estado, né, basicamente aí só os amiguinhos portugueses dele, né, essa é a verdade. Fala assim, olha, eu quero uma Constituição com tais e tais pontos, desenvolva, né? Ou seja, como um filho para o Dom Pedro, né? O que ele queria com todas as suas vontades. E assim nasce, né, a primeira Constituição do Brasil independente, que é uma Constituição outorgada, pessoal, tá? Ou seja, né, ela é imposta, tá? Então, olha, a gente já está tendo uma grande polêmica. Isso trazia uma perspectiva, né, do autoritarismo do Dom Pedro, e não aceitar a proposta constituinte, né, e além disso, né, forçar, empurrar, vamos dizer assim, goela abaixo, a perspectiva de uma Constituição aí, afirmada em março de 1824. Essa Constituição, ela tinha, né, nos seus mecanismos, nas suas letras, dispositivos liberais, tá? No entanto, na realidade, ela se configurava, né, com o centralismo político e até com traços característicos de uma monarquia absolutista, como a gente vai ver. E qual era o principal elemento, né, para caracterizar essa perspectiva de um absolutismo monárquico? Né? A gente sabe, né, que havia lá os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, mas no Brasil, né, a novidade era o surgimento de um quarto poder, que era o poder moderador, tá certo? E quem ocupava esse poder moderador? O próprio imperador, né? E o que dava esse poder moderador, dava o direito? Dava direitos plenos, né, ao monarca, né, de dissolver a Assembleia, né, e controlar os demais poderes. Ou seja, na prática, pessoal, praticamente anulava a existência dos demais poderes e concentrava as decisões na figura do imperador aí, do Dom Pedro I. Então isso já vai trazendo esse traço centralizador e autoritário, né, absolutista, vamos dizer assim. Então, a não aceitação da outra Constituição e a imposição dessa Constituição de caráter centralizador, né, vai já gerar uma indisposição dessa elite liberal brasileira, né, dessa elite agora, né, nessa nação independente aí, contra o Dom Pedro, porque eles queriam o contrário, eles queriam autonomia. Tá? Alguns outros pontos que, né, também traçados dentro dessa perspectiva dessa primeira Constituição, que eram vistos, né, como dispositivos não muito bem aceitos. A ideia do Senado vitalício, ou seja, né, o cara foi eleito uma vez, ele ocuparia aquele cargo para o resto da vida. Isso era criticado porque não gerava minimamente, né, dentro das possibilidades, uma rotatividade política, né? Então se consolidava ali, né? Isso obviamente facilitava a perspectiva do Dom Pedro, né? Já que muitos portugueses poderiam ser eleitos a senadores, né? Já que agora, como que é feita a inserção da perspectiva da participação política por parte dos portugueses? O voto continua censitário, então é excludente.
Mas agora, né, não necessariamente em comprovação a renda em alqueire de mandioca, né, ou seja, uma renda, né, qualquer que fosse ela, em rendimentos gerais, vamos dizer assim, em capital que a pessoa tivesse, tá? Mas você continua tendo aquele escalonamento da possibilidade de participação de eleitor, de candidato a deputado e candidato a senador. Então beneficiava a lógica, né, dos portugueses, partido português, tá? O voto censitário, a instituição do padroado, pessoal. Olha, o que isso quer dizer? Aqui mostra, né, o Brasil não é um estado laico, né? Então há uma afirmação de uma aliança entre o Estado e a Igreja, tá? E o imperador, né, o Dom Pedro, tornava-se o chefe, né, da Igreja Católica no Brasil. Então as decisões, né, sobre bispados, entre outros, né, ficaria a cargo da figura do imperador. Então esse vínculo estabelecido aí com o Estado e a Igreja Católica, né? A questão da religiosidade, né? Os cultos, os demais cultos, só seriam aceitos se fossem dentro do âmbito doméstico, né? Ou seja, nenhuma outra manifestação religiosa seria aceita em meio público, né? Então dá para explicar a lógica, né? Principalmente das religiosidades de matriz africana, né? O candomblé é muito presente já. Então, como que há esse processo de exclusão e até do protestantismo mesmo, a gente, né, não pode deixar de citar isso, tá? O Brasil passa a ser dividido em províncias e essas províncias, né, não tinham autonomia. Opa, então rompi um princípio básico daquilo que era, né, entendido pelos liberais aí, tá? E eleições para as assembleias tornaram-se indiretas, né? Então, são elementos que vão configurando aí esse traço centralizador e autoritário do Dom Pedro, tá? Então, olha só, aí tá a estrutura, como é que estaria consolidado, né, essas relações de poder, o poder moderador, o papel do imperador pairando sobre os outros, né? Então, com o poder moderador, o imperador nomeava juízes, senadores, decretava estado de sítio, dissolvia a assembleia, entre outros. Instituiu o centralismo no lugar do federalismo, da autonomia, né? Então, isso é um ponto central. 2 pontos de atenção, pessoal. A Constituição era liberal na aparência, mas conservadora e absolutista, né, na essência, tá? Então é importante a gente pensar isso. O Brasil, né, era dessas nações independentes da América, foi o único país que se tornou uma monarquia, né, e não uma república, tá? Olha, por que isso, né? A gente pode pensar uma lógica comparativa. São vários fatores, mas a própria presença da família real no Brasil, né, a perspectiva dessas elites coloniais da lógica da necessidade de manutenção da escravidão, e ao longo da colônia houve sempre uma tentativa de centralização administrativa, então isso acaba, né, gerando essa estrutura, né, de manutenção territorial da unidade territorial, tá? Então, olha, beleza, então é meio que a gente chegou no ponto alto, né, do governo aí do Dom Pedro, tá? Porque agora a gente passa a falar na crise, né? Olha, mas Bruno, mal começou já... Sim, galera, né? As tensões rapidamente se apresentam no cenário político, tá? O Dom Pedro contra as elites brasileiras, né, por essa questão do centralismo político, do autoritarismo político, né? A própria imposição da Constituição de 1824 e do poder moderador, que dava esses plenos poderes ao monarca, né? O estabelecimento do Senado vitalício, como eu falei para vocês, né, que beneficiava essa elite portuguesa aqui, tá? E os próprios portugueses que vão cada vez mais ocupar espaços, né, dentro das estruturas do Estado e ter cada vez mais privilégios dentro dessa lógica do primeiro reinado. Lembrando, por quê? Olha, o Dom Pedro, ele era um português, né? Então, digamos que os vínculos afetivos dele estavam mais com Portugal do que com esse novo território, apesar dele falar da pátria, né, essa coisa toda, mas, né, a gente tem que sempre elencar isso. E aí começam a surgir os primeiros movimentos de contestação em relação a essa estrutura que estava sendo montada. A primeira delas, pessoal, foi a chamada Confederação do Equador, né? Ou seja, o que seria? Isso foi um movimento separatista, né? Ele eclodiu ali em 1824 na província de Pernambuco, mas tinha a intenção de unir outras províncias ali no Nordeste, né? Piauí, Alagoas, né? Até pensando em estender-se para a Bahia, né? Mas enfim, a intenção era separar aquele território, né, do restante do Brasil. Quais são os fatores, né, que geraram, quais são as causas que geraram esse movimento que tinha um caráter republicano, tá? A insatisfação do povo com a Constituição, né, o centralismo político do Dom Pedro, e também a condição, né, da situação econômica, de crise econômica, ali os altos impostos, já que o algodão, o açúcar e o tabaco eram os principais produtos
dessa região, né, não estavam com um valor considerável dentro da lógica do mercado internacional. Então, esses grupos, esses setores sociais do Nordeste, né, isso já não era novo, né, traziam essa manifestação. Digamos que, olha, a Confederação do Equador, ela está meio que recuperando, né, a Revolução Pernambucana de 1817, né, que foi sufocada lá durante o período joanino. Tá? Então, esses traços são importantes. Então, a revolta eclodiu quando os pernambucanos não aceitaram o presidente da província escolhido por Dom Pedro, né, a perspectiva da autonomia, tá? E o objetivo, então, era fazer uma nova nação, né, uma nação independente, separar-se do Brasil e constituir-se, não se esqueçam, como república, né? Por que esse movimento não foi para frente? Aí a gente pode pensar que houve uma grande adesão popular, falar, mas se houve adesão popular, mas isso vai mostrar as contradições entre os grupos mais elitizados, né, que tinham o objetivo de manutenção ali da escravidão, entre outros, tá? Apesar de ser uma república, seria meio que aos moldes, né, do que havia sido feito nos Estados Unidos, né? E os setores mais populares que queriam mudanças significativas dentro das estruturas sociais, econômicas e também participar desse jogo, tá? Então isso acaba enfraquecendo o movimento, né, essa tensão ali interna, e mais do que isso, né, o Dom Pedro, pessoal, vai sufocar esse movimento rapidamente, né? E isso é um fator de gerar impopularidade do Dom Pedro, por dois motivos. Olha, primeiro, ele manda tropas mercenárias inglesas para combater ali brasileiros, né? E isso, obviamente, gera custos, gera gastos, tá? E a própria condição de que, da forma como ele vai lidar com as grandes lideranças. Vou chamar a atenção aqui para vocês para a figura do Frei Caneca, né? Que era um religioso, um frei, né? E tinha bastante popularidade ali na província de Pernambuco, mas em outros territórios do Nordeste, né? Ele já havia participado da Revolução da Revolução de 1817, e ele, mais uma vez, se apresentava aí. Era um cara que conhecia as ideias do liberalismo, né? Então, o Frei Caneca, ele vai ser condenado, né, à morte, ele seria julgado por enforcamento, não houve nenhum algoz, né, para enforcar o cara, e ele acabou sendo fuzilado. Falou, Bruno, mas o destino final é o mesmo, né? Pessoal, a pena de enforcamento era dada para as pessoas reconhecidamente como traidoras, né? Então era considerado como uma condenação indigna, né? O fuzilamento não, tá? Mas é só para a gente diferenciar isso aqui. Então, essa própria a violência, né? O autoritarismo que o Dom Pedro a maneira dele lidar com, né, a Confederação do Equador já é um elemento da impopularidade, né, que começa a crescer, né? Então, olha, meio que vai aprofundando essas condicionalidades. A Guerra da Cisplatina, né? Falei para vocês, a Guerra da Cisplatina acontece em 1825 a 1828. Esse território ali que vai se tornar Uruguai, né? Começa um processo de independência em relação ao Brasil também, né? Ó, não queremos pertencer ao Brasil. Nem português eles falavam espanhol pela questão da anexação. Recebendo o apoio da Argentina, né, vem essa luta de independência da banda oriental, né, conhecido como Uruguai. O Dom Pedro, dentro dessa perspectiva, jamais vou perder esse território, né, seria um ataque à minha moral, ele vai empenhar, né, forças nessa guerra, tá? E isso envolve, né, custos humanos, né, custos financeiros. E para complementar, galera, o Brasil perde a guerra e perde o território, tá? Então, isso também digamos assim, mais um ataque, né, à popularidade que o Dom Pedro minimamente havia adquirido ali no processo de independência, tá certo? Então a gente tem mais esse fator aí contribuindo significativamente, né? A Guerra da Cisplatina não tinha uma adesão popular, né? Porque, olha, por falar, esse território, né, nem fala português, nunca pertenceu nesse sentido, então era popular. E além disso, a questão dos gastos, né? Então a gente tem que pensar nessas várias condicionalidades aí, né? O fim da guerra foi acordado pela Inglaterra, né? Sempre a Inglaterra ali julgando com os seus interesses. Mas por que a Inglaterra interveio? Ela tinha interesse lá no estuário, né? Na desembocadura do Rio da Prata, pela questão da navegação, obviamente buscando defender os seus interesses econômicos, tá? Então vamos pensar aqui em síntese, galera, até então, o que foram fatores que geraram essa perda de popularidade, né? O tensionamento entre brasileiros e portugueses, né? Porque, olha, o fechamento da Assembleia Constituinte, a imposição de uma Constituição em 1824, a violência, né, para acabar com a Confederação do Equador, tá? O fortalecimento das oposições, que crescia essa insatisfação, né? Então, cada vez mais, digamos assim, os brasileiros iam abandonando o barco, falou, pô, velho,
Lá você teve, né, você teve parça, agora não mais, né? Não é isso aqui que a gente quer, tá? Então, centralismo político, autoritarismo político e a Guerra da Cisplatina, participação na Guerra da Cisplatina, perda territorial, humana e material, aprofundando ainda mais a crise econômica. Lembrando que essa crise econômica, né, também teve lá o pagamento da dívida a Portugal para o reconhecimento da independência, tá? Então, era uma situação extremamente crítica. Para complementar, em 1826, houve a morte do Dom João VI, pai do Dom Pedro, né? O Dom Pedro, ele era o herdeiro do trono português, né, como filho primogênito. No entanto, ele era imperador do Brasil. Falou, ó, e aí, né? Você não vai governar os dois lados, né? A lógica dos brasileiros, né? Por outra parte, os portugueses também não queriam esse governo duplo, né? Então, Dom Pedro meio que tinha que se decidir. Qual é a saída do Dom Pedro? Ele vai enviar a sua filha, Maria da Glória, né? Então, com 5 ou 6 anos, se eu não me engano, para poder herdar o trono, né? Assumir lá. E ele manda o seu irmão Dom Miguel como príncipe regente, né? Vai ver meio que um golpe do Dom Miguel, né, para ocupar o trono ao invés da filha do Dom Pedro. E o Dom Pedro tem que se preocupar agora também com essa sucessão do trono português, né? Porque ele está correndo o risco de não ter o direito, a sua família, a sua família, da sucessão monárquica lá em Portugal, né? E ele começa então a financiar tropas em Portugal, ou seja, a situação econômica já não era boa, né? E Dom Pedro está usando do Brasil, vamos dizer assim, para financiar essa guerra que nada interessava somente a ele, tá? Então isso passa a ocupar, né, as preocupações do Dom Pedro, tá? Então começa essa, olha, peraí, você é imperador do Brasil ou é você o monarca de Portugal, né? Então isso também é um elemento central, né, nesses aspectos, tá? Pessoal, então a questão econômica, né, o desequilíbrio na balança comercial, o aumento da dívida externa significativo, né, decorrente aí do aprofundamento dos gastos militares, né, essa questão que envolve a Guerra da Cisplatina, ela vai gerar até a falência do Banco do Brasil, tá? Então isso demonstra essa condicionalidade de crise e, consequentemente, né, o custo de vida, né, as pessoas cada vez mais vivendo uma miserabilidade que vai gerar uma insatisfação popular, a população, né, os setores populares começam a se apresentar na cena, da pública, vamos dizer assim, contestando essas medidas, tá? Então esse é um ponto. E na questão política, né, o autoritarismo do Dom Pedro desagradando aos liberais, né, e aos moderados, tá? E o temor sobre a recolonização, já que, né, essa questão da sucessão do trono, né, fala, ó, isso o Dom Pedro quer juntar de novo os dois países, né, submeter o Brasil a uma lógica de colonização, de retomada da colonização. Então isso gerava temor, né, e vai acirrar as tensões entre brasileiros e portugueses. O Dom Pedro, galera, para tentar mudar essa sua imagem, né, que perdia cada vez mais legitimidade, ele vai sair comitiva pelo Brasil, né? Ele vai sair comitiva pelo Brasil para chegar, se apresentar, falar, ó, estou aqui, né, sou Dom Pedro II, imperador, não, desculpe, Dom Pedro I, imperador do Brasil, né? Estou preocupado com vocês, né? Seria uma lógica de um jogo político, tá? Então ele está tentando recuperar aquele prestígio que ele havia adquirido ali nos primeiros momentos, né, no processo da independência, tá? Vai dar certo? Não, né? A gente tem um fator aqui importante. O primeiro local que ele vai visitar é Vila Rica, Minas Gerais, Ouro Preto, né? Só que tinha acontecido um fato marcante ali no início, né, no final de 1830. O assassinato, né, do jornalista em São Paulo, o jornalista Líbero Badaró, que era um grande liberal, né, falava da perspectiva dos brasileiros, do liberalismo, tá? Né? E era um crítico, né, através do seu jornal e o observador constitucional em relação à política do Dom Pedro, às atitudes do Dom Pedro. Né? Ele vai acabar sendo assassinado, né, e todas as suspeitas, né, caem sobre quem era o mandante do crime, não o executor do crime, mas o mandante do crime que seria Dom Pedro. Então é aquela perspectiva de aprofundar a crise em popularidade. Falar, então é assim que você trata aqueles que contestam a sua dinâmica política, né? Dessa maneira autoritária, né, absolutista, né? Então isso vai gerar, né, um aprofundamento ainda maior da popularidade. Tá? Então o elemento político era uma figura reconhecida, né, nos meios, vamos dizer assim, das elites coloniais. Então isso gera essa condicionalidade. E aí nessa perspectiva o Dom Pedro chega a Minas Gerais. No entanto, galera, ele não é bem recebido, ele é mal recebido,
né, até em sinal de protesto, em luto, à morte do Líbero Badaró, né? Há relatos de que muitas residências colocaram panos pretos aí, né, simbolizando essa condicionalidade do luto pela morte do Líbero Badaró, ou seja, né, de oposição ao Dom Pedro, né, mostrando que o Dom Pedro não tinha essa popularidade anteriormente colocada. E aí, pessoal, o negócio é tão traumático que o Dom Pedro, né, ele cancela essa comitiva, né, fala, pô, não quero mais, né, Dom Pedro meio bicudinho, né, não quero mais, vou voltar para minha casa, né? Vou voltar para o seio dos meus amigos portugueses, por quê? Porque lá eles ficam me alisando e eu me sinto feliz assim, tá? Então, brincadeiras à parte, é isso, né? E aí, olha, os portugueses vão meio que reagir a isso, né? Tentar recuperar aí o ego do Dom Pedro. E aí, quando o Dom Pedro retorna ao Rio de Janeiro, havia, né, o Partido Português ali, esses portugueses vão preparando meio que uma grande recepção para o Dom Pedro, tá? Só que essa recepção, galera, vai demarcar a crise final do primeiro reinado. Por quê? Porque, olha, os brasileiros invadem essa festividade, né, feita pelos portugueses, e o pau começa a quebrar, né? Como digamos assim, é quase meio que uma briga de boteco que começa ali no bairro e vai juntando aquela galera como um todo, né? Mas brincadeiras à parte, isso ficou conhecido como a Noite das Garrafadas, né? Esse conflito porque garrafas, paus, pedras sendo atiradas, né? E o conflito entre brasileiros e portugueses, tá? Então é isso que a gente tem que mencionar. É um episódio simbólico que demarca essa crise final aí do primeiro reinado, tá? Então, esse conflito se estende aí por 2 ou 3 dias pelas ruas do Rio de Janeiro, né, aumentando as tensões, né? Então, essa condicionalidade, né? Ou seja, galera, o que a gente tem que pensar? Né? Fica insustentável, a condição do Dom Pedro fica insustentável, né? E perceber um pouco até esse risco, né, digamos assim, de perder o trono e, consequentemente, a sucessão, já que a Constituição falava de uma lógica hereditária, né, então o seu filho, né, Dom Pedro, ou Pedro Alcântara, seria o herdeiro. Então, até para tentar uma legitimidade, né, da continuidade da sua família no trono, o Dom Pedro vai abdicar, né? É o ponto final, né, do que a gente chama de primeiro reinado, tá? Então, por essas condicionalidades. E claro, o Dom Pedro também vai voltar para a Europa, né? Vai se envolver lá com conflitos com seu irmão para retomar o controle do trono português, beleza? Ele vai morrer logo depois, 1834 também, né? Então, quando a gente fala até do período regencial no Brasil, a gente tem que pensar como que a morte do Dom Pedro, ela influencia, né, no cenário nacional, tá? Então, abdicação, né? Ou seja, renúncia, desistência. Ele está abrindo mão do trono em nome do seu filho. O problema é o seguinte, né? O Pedro de Alcântara, né, que será o futuro Dom Pedro II, ele tem apenas 5 anos de idade, né? Imagina ele governando, né? Decreto, gugu dadá, né? Com o seu chucalinho aí. Mas brincadeiras à parte, pessoal, né? Haveria, até o Dom Pedro assumir a maioridade, ou seja, ter as plenas condições constitucionais para assumir o trono, né, o chamado período regencial, uma espécie, né, de um momento em que o Brasil viveu com um governo provisório, né, sob o governo dos regentes, das regências. Tá? Esse período vai de 1831 até 1840, quando houve o chamado golpe da maioridade. Né? Então era 18 anos, mas Dom Pedro, aos 16, vai assumir o governo ali por conta de uma instabilidade muito grande, né? Que é meio continuidade, né? A gente está vendo instabilidade aqui no primeiro reinado, né? E ao longo do período regencial, com vários movimentos surgindo nas províncias, até movimentos separatistas, tá? Então, o que a gente tem que pensar? Olha, a ideia da consolidação, né, de uma hora para outra, né, que você efetiva a concepção de um país, de uma nação independente. Então, todos esses processos são importantes, tá? Olha, chama atenção para vocês, né? O Dom Pedro, o Pedro Alcântara, Dom Pedro II, né? Tem uma legitimidade maior perante a opinião pública, né? Ele tinha perdido a sua mãe, né? Muito cedo, a Leopoldina morreu em 1826, então um menino órfão, né? Então isso gerava meio que uma comoção em relação ao Dom Pedro II, né? Ele nasceu no Brasil, né? Então ele era também visto, olha, não, esse sim, né? Um legítimo brasileiro, tá? E o Dom Pedro, galera, o Dom Pedro II vai ser preparado para ser um monarca, né? A gente pode falar que o Dom Pedro II foi um monarca ilustrado, é um cara que recebeu uma educação extremamente cuidadosa, né? Um cara de uma extrema inteligência aí, tá certo? Então é isso que a gente tem que pensar, né? Aí o período regencial é assunto para outra aula. Então, abraço para vocês, tchau, tchau, fui!